Mais um episódio, podcast O Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu estou com o Fernando Mitamura, um parceiro de profissão. Ele é professor de Educação Física e eu convidei ele porque, apesar dele ser um cara bem novo, ele é um cara bem, vamos dizer, rodado, assim, né? Mas é um cara com bastante experiência prática. Além de treinador, ele é empresário. Pelo que eu conheço um pouco da história dele, ele é um dos pioneiros, provavelmente, no Brasil, na questão de consultoria online. Ele já está nessa há um bom tempo, né? Agora a gente teve esse boom por causa da pandemia, mas pelo que eu Sim. saiba, eu vou falar um pouco mais disso. O Fernando já está nessa há um bom tempo. Ele também é mestre, consultor, então vai ser um bate-papo bem legal. Tenho certeza que eu vou aprender muito, e quem estiver escutando for da área também. Então, Fernando, valeu por ter aceito o convite, cara, e vamos bater esse papo aí, tô curioso. Leonardo, eu que agradeço pelo convite, tá? Para mim é um prazer estar aqui trocando ideia, né? Um bate-papo gostoso com você aí. Então, será realmente um prazer nesse tempo que a gente prorrogar aqui, tá bom? Valeu. Cara, Vamos lá. sempre eu gosto de começar perguntando um pouco mais sobre a história, né? Então, tipo, como tudo começou? Qual foi o início? Por que você escolheu a educação física, no caso? Qual que era a sua meta, suas ambições? Como que foi esse processo? Na verdade, eu sempre fui uma criança muito, né? Uma pessoa muito ativa, né? Eu comecei com esporte muito cedo, né? Então, na verdade, eu comecei com futebol. Eu saí muito cedo de casa, com 13 anos. Tentei ser jogador de futebol, assim como muitos jovens, né? Muitos profissionais de educação física, eles entraram no curso por conta do esporte, né? E eu sou um deles também. Então, eu saí de casa cedo, dei minha vida pelo futebol, né? Estudei em muitos colégios, passei de 15, 20 colégios em várias cidades, então, bem rodado mesmo em relação a isso. E aí voltei para Londrina com 18 anos, né? Eu tive várias lesões, ligamentares, tornozelo, ambos os tornozelos. Então, mas o meu amor sempre foi o futebol. E aí eu voltei, né, para Londrina, tentei meu último ano aqui no Londrina Esporte Clube, mas eu morei bastante em cidades do interior de São Paulo, né? Várias cidades do interior de São Paulo. E aí não deu certo. E aí eu falei assim, meu, o que que eu faço da minha vida agora? Né? Que é quando você para assim, não dá certo tudo aquilo que você investiu durante vários anos, você fica com essa pergunta que é difícil de se responder, né? E a minha família praticamente era de engenheiros por parte de pai. Meus dois irmãos mais novos, eles foram para o lado da engenharia. O meu irmão caçula, ele acabou migrando agora para a educação física, 1 ano e meio. E aí eu posso falar Olha um pouco só. mais disso depois, quando for falar da academia em si, né? Tá. Mas aí, meu pai e minha mãe, eles sempre me incentivaram bastante nas minhas escolhas, né? Então, eles apoiaram. Eu falei, no começo a família falava, Fernando, faz engenharia, entra num cursinho, né? Como você não teve o primeiro grau, o segundo grau muito bem assim realizado, era sempre focado no futebol. Falou assim, faz um cursinho que daí você vai, né, se dar bem, né? Você é um menino inteligente, você vai buscar fácil os anos perdidos em relação a estudo. E eu falei, não, eu vou para educação física. Então, o meu start em relação à área, ela vem do amor realmente ao esporte. E aí eu posso estar dando continuidade em relação à minha graduação, né? Porque eu iniciei, na verdade, desde o começo da educação física, eu já tive a oportunidade de participar de grupo de iniciação científica. Eu fazia o período Tá. noturno. Você fez faculdade aí em Londrina mesmo? Na Isso, UEL? fiz não, eu fiz a Unopar. Eu tive a Ah, oportunidade de tá. fazer na UBEL, né? Mas eu acabei escolhendo a Unopar, porque na época a Unopar, né, não sei como está hoje, mas a Unopar ela era melhor do que a UEL em vários aspectos, né? Então, eu acabei conhecendo professores também da Unopar, que eu me identifiquei bastante, um deles, que acabou sendo meu mentor durante a graduação, né? Então, mas aí eu fazia a faculdade à noite, né, no período noturno, porque eu trabalhava de manhã e de tarde, né? Eu vendia roupas no shopping, Ah, trabalhava com olha, numa cara. loja de grifes, né? Então, minha faculdade inteira praticamente eu fiz, né, trabalhando como vendedor no Catuaí, aqui no shopping Tá, da você cidade. conciliava as duas coisas, né? Que não é fácil. Mais iniciação científica, né? Então, fui aluno de ser bolsista CNPq e Funadesp desde o primeiro ano de faculdade, né? Cara, que Então, massa.
E o grupo era um grupo de estudo muito bom, viu, Leonardo? A gente É. estudava cinética do consumo de oxigênio, né? Fatores limitantes. Então, E como que eu tive um foi? contato muito bom. Porque você comentou que por conta do futebol você acabava, provavelmente viajou muito, né? Morou em vários lugares. E aí eu tive amigos que também tentaram carreira no futebol. Alguns nem chegaram a terminar a escola, né? Ou depois fizeram supletivo para terminar mais rápido. Mas você entrou na faculdade, você comentou, você já foi para um grupo de estudo que, cara, exige realmente, né? Precisa estudar, não tem jeito. E Sim. você sentiu alguma dificuldade por conta desse seu histórico? Ou não? Não, eu tive, na verdade, assim, durante as minhas tentativas em relação ao futebol, eu cheguei até um empresário italiano, então tive cursos de italiano, de inglês, então eu já cheguei para a faculdade assim meio que nessa linha meio preparado. Lógico que conhecimentos gerais, né, acabava ficando um pouquinho aquém, porque eu tive 180 faltas no primeiro ano, segundo ano no segundo colegial, né, eu tive acho que 200 e poucas faltas. Terceiro ano, sei lá, 200 e poucas faltas também, porque os professores Mais da metade do ano, né? eu passava, eu fazia as provas, eu ia bem nas provas e os professores eles me passavam de ano, assim, me empurravam para frente, né? Foi meio que assim. Estudei muito colégio. Eu não sei assim nomes de todos eles, né? Mas estudei aqui em Londrina, Caraca. uns 4 colégios, em Arapongas, em São Paulo, interior de São Paulo. Então, eu estudei muito colégio, né? Então, os professores me empurraram realmente do primeiro até o terceiro colegial, né? E isso E aí na educação era só uma curiosidade, na verdade. Era futebol de campo ou era salão? isso, futebol de campo, futebol Ah, de campo. tá. E aí os professores me empurravam, cara. Mas assim, eu fazia os trabalhos, né? Lógico que você praticamente, se você faltar tudo isso, você reprova por faltas, né? Mas a gente tinha uma justificativa por competições, né? Então, É, nas sim, sim. competições, então batia lá e passava sempre na medida, assim, ó, tá certo para passar, beleza, consegue passar, mas era sempre na risca, né? Tá. Então, era se vira nos 30. E aí na faculdade, na verdade, no primeiro ano eu acabei. Falei, eu tinha uma cabeça, acho que o esporte me deu, né? Acabou me dando uma cabeça um pouquinho. Eu falo que eu entrei já. A gente entra muito novo na faculdade, às vezes não leva com tanto compromisso. Né? Eu acho que a gente tinha que entrar um pouquinho mais tarde ou ter uma preparação diferente, né, na base em si. A base não é tão boa, né? As pessoas elas escolhem os cursos muitas vezes sem saber realmente se é aquilo que vai fazer. Muitas pessoas fazem duas, três faculdades justamente por não se encontrarem. Mas a Concordo. gente, no meu caso em si, eu tinha um pressuposto que era um amor ao esporte e de início foi em relação a isso. Mas depois eu vi que tinha que tinha coisa assim dentro da educação física que fizeram um pouco dessa continuidade. Porque quando eu entrei, me matriculei no curso de educação física, eu lembro até hoje que no primeiro semestre eu quase cancelei o curso. Eu ia realmente fazer o cursinho ou tentar o vestibular direto para outro curso, porque foi muito frustrante para mim o início da graduação. Muita brincadeira, muita Hum, ludicidade, questão de colocar jornal no corpo fazendo brincadeira. Eu falei, meu, eu tô aqui, parece mais um circo, não parece uma faculdade onde a gente vai ter um futuro profissional pela frente. Não desmerecendo isso, mas eu tinha uma expectativa que ela não aconteceu. Né? cara, é interessante assim, porque o que me parece é que desde muito cedo você sempre teve muita consciência do que você queria, né? Sim, E sempre levou muito a sério isso. Então, provavelmente, quando você entrou na faculdade e viu essa bagunça toda, tenha sido uma decepção e você pode ter associado isso a uma profissão ruim futuramente, né? correto. Eu sempre fui muito disciplinado, eu sou muito competitivo, mas assim, no nível de competitividade que eu falo que se ultrapassa mais isso aqui já não é uma questão saudável. Eu realmente sempre gostei de querer, né, sempre gostei do algo a mais, de me esforçar mais, de chegar em primeiro, de no teste físico não ficar em segundo. Eu tenho isso dentro de mim, é intrínseco, né? E na graduação não foi muito diferente. Eu quis fazer uma graduação realmente para falar assim,
tá? Você vai sair daqui e você vai ter o mercado de trabalho que você quiser realmente. Eu sempre fui muito crítico, né? Eu encontrei um professor que ele meio que falou assim, Fernando, você não está errado, é assim mesmo. E quando eu entrei, na verdade, na graduação, nas matérias que a gente tinha de fisiologia, eu acho que era fisiologia e biomecânica no primeiro e no segundo semestre. E aí os professores me chamaram, falaram assim, Fernando, você precisa fazer parte de... Porque tem um lado bom dentro do curso da graduação aqui na faculdade, que são os grupos de pesquisa, e aí eu me identifiquei com um deles, e aí dei a continuidade até o final da graduação, e depois já emendei o mestrado. Mas aí tem bastante coisa para falar da graduação ainda, né? Mas já emendei um mestrado nesse mesmo grupo de pesquisa, né? Que foi muito Tá, bom para minha carreira. eu imagino. E aí, durante a graduação, você já sabia que você. Na verdade, antes de perguntar. Bom, vou fazer essa pergunta primeiro. Você já sabia com que você queria trabalhar na área? Por exemplo, musculação, essa linha, ou não, vou seguir mais para a área do esporte? Na área do esporte, assim, né? Ser um pesquisador, alguma coisa nesse sentido. Eu confesso que eu fiquei meio. Eu estava meio entre a área de pesquisa e entre a prática mais voltada ao treinamento de força, enfim, né? Por quê? No grupo de pesquisa, a gente era meio que moldado para seguir uma carreira acadêmica no mestrado e doutorado, mas tinha bastante prática baseada em evidências. E eu sempre gostei de treinar vindo do esporte, então eu estava meio naquilo. Eu tinha facilidade de entender e de ler os artigos em inglês e fazer, né, as resenhas, enfim, pesquisa em si, manuseava muito bem os equipamentos. Cara, Então, eu muito falei assim, meu, eu legal acho que eu vou que. me dar bem nisso. Mas aí eu tinha minha parte prática também. Então, foi É, meio que. não, é massa, que igual você falou, no futebol você aprendeu a falar outras línguas e isso veio acabar a facilitar, né? Eu sempre falo com quem está começando assim na área, cara, um dos conselhos mais valiosos, aprenda inglês, pelo menos a ler. Você não precisa nem falar tão Sim, bem. Mas se você não souber nada de inglês, você vai deixar muita informação para trás ou você vai ficar sabendo depois de muito tempo que as pessoas já estão sabendo daquilo, né? Porque basicamente as pesquisas que a gente tem acesso hoje, elas são em inglês, né? Tem muitas pesquisas no Brasil, óbvio, mas as grandes revistas, né, elas são escritas em inglês. Então é muito sim. interessante que você já teve essa base e certamente isso te deu uma vantagem também na graduação. Eu tive bastante facilidade assim em relação a artigos, então foi muito bom nesse ponto para mim, com certeza. Né? Durante o grupo de pesquisa, né, eu lembro que a gente ficava sábado, domingo, a gente fazia, mas assim, e a gente avaliava diferentes. A gente sempre, meu professor falava assim, Fernando, lê esse manual inteiro aqui para ver como que mexe no K4, por exemplo, que é o analisador de gases, né? Ah, Fernando, agora faz o resumo para mim do FitMate, que é o outro analisador. Fernando, agora mexe na Load Excalibur, na bicicleta. Fernando, agora a gente vai escrever sobre core training. E lá estava core training. Fernando, agora na tua graduação a gente mudou teu tema de teu TCC e você vai estudar a suplementação de alerginina no desempenho esportivo. E meu TCC foi estudando se a suplementação de alerginina melhorava o desempenho esportivo. Então, cada hora a gente estudava uma coisa e acabou me dando muito. Eu falo assim, hoje, se eu faço isso como eu sou um gestor hoje também, eu tenho várias pessoas que respondem e fazem, dão a sequência da nossa parte técnica da academia. Se eu faço isso dessa maneira, eu acabo bagunçando, cria um caos às vezes organizado. E foi muito bom para mim isso, porque meu professor nunca me deixou muito parado. Eu sempre estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Ele identificava isso no meu perfil e viu que eu respondia bem dessa maneira. Então, isso para mim foi muito bom também. Estudei muita coisa na graduação, muita coisa a fundo, fui muito em congresso científico internacional, eu rodei bastante, vários congressos apresentando trabalhos. Então, isso para mim foi muito bom para minha parte é, teórica técnica, né? Então, assim, me deu bagagem, me deu corpo para chegar e falar assim, ah, tá, você vai sair de uma graduação bem preparado e você tem que escolher, Fernando. Você vai dar sequência no mestrado, vai fazer um doutorado ou vai parar no mestrado? Meu professor ele ficou muito bravo comigo. Eu não vou citar o nome dele, mas ele ficou muito bravo comigo porque eu não dei a sequência no doutorado. Então hoje a gente não tem nem mais contato, mas ele sabe, eu considero ele como meu mentor na graduação porque me ajudou muito
né, até no meu mestrado, enfim, mas ele queria que eu desse sequência na área acadêmica, num doutorado. Mas aí aconteceu várias coisas durante o processo que eu falei, não, eu acho que não faz muito sentido. Eu já estava com muito aluno de consultoria já, né, em 2016, então para mim não fazia tanto sentido fazer uma coisa mal feita, né? Terminar um mestrado e já ir para um doutorado, para fazer um doutorado minha boca, porque eu tinha muito aluno. Até o mestrado você consegue conciliar várias coisas. Depois acredito que o doutorado já é um outro patamar, são 4 anos, onde você precisa realmente desenvolver muita coisa e demanda muito tempo. Diferente do mestrado, o mestrado eu consegui tocar muito bem as minhas atividades, né? Então Tá. foi mais ou menos essa linha. Mas eu já acabei quase pulando para o mestrado. Tem coisa antes para a gente conversar, né, Rafa? É. Não, até uma coisa que você comentou, que você decidiu terminar o mestrado e, bom, seguir para uma área mais prática, né? Não seguir uma área tão acadêmica assim. Você Uhum. acha que foi o fator financeiro que pendeu mais para você tomar essa escolha? Porque você já falou que tinha alguns alunos de consultoria online, provavelmente você já estava começando a ganhar um dinheiro, e foi esse um fator que te pesou bastante para fazer essa decisão? Tá, vou voltar um pouquinho só. Então, eu terminei a graduação, né? Eu só não levei a Láurea de todos os cursos porque tinha aula de dança, um monte de coisa, e eu tirava lá minha nota, minha 60 lá para passar. Então, eu tive muito conflito com aulas de dança, com aulas de. O treinamento de força na nossa graduação, a professora prova era aula de step. Tipo assim, não entendia. Eu falei, o que está acontecendo nisso aqui? Então, assim, muito crítico em relação à graduação, o curso de educação física. Tem muito, eu acho que tem muito o que melhorar. Mas vamos lá. Eu terminei a graduação, eu acabei assumindo a preparação física do Londrina Hockey Club. Então, trabalhava também em Hum, escolinha, também estava fazendo estágio em escolinha de futebol. Então, estava na graduação, sessão científica. No último ano de faculdade, eu saí da loja de shopping e fui para o estágio, iniciação em escolinha de futebol. E também peguei a preparação física, já me formando, peguei a preparação física do Londrina Hockey Club. Então, eu peguei nesse primeiro período de 6 meses, eu tive uma oportunidade, eu fiz um teste no Rio de Janeiro com a seleção brasileira de hóquei sobre grama. Então, foram alguns treinadores lá. E eu acabei assumindo a seleção brasileira de hóquei sobre grama no período de 2015, que eu estava formado, até 2017. Nesse período, eu estava fazendo meu mestrado, caraca, que foi que o período de massa. 2015 a 2017 que eu fiz meu mestrado e que também estava na seleção. Até 2018, né? Eu estava na seleção. E aí, na seleção, as atletas, a base desse esporte, ela é uma base onde a gente não tem tanto incentivo ao hóquei. A gente tem o futebol, o voleibol, algumas outras modalidades, mas ao hóquei em si é um esporte que ninguém conhece no Brasil praticamente. Pouquíssimas pessoas, né, falando no macro, conhecem o hóquei, mas a nível mundial, pode ser que seja o terceiro, ou quarto, ou quinto esporte mais praticado no mundo. É um dos mais praticados na Índia, assim como o futebol na Argentina, o hóquei, as crianças elas estão desde pequeno brincando com o taco ali, com a bolinha, assim como a gente via antigamente nas quadras, nos bairros no Brasil. A gente já não vê mais isso, né, pela É verdade, cara. industrialização, né? Mas as crianças desde pequenininho. Então, dentro do nosso elenco na seleção brasileira de hóquei sobre grama, mais da metade era de atletas que nasciam no Brasil e que foram morar na Holanda, na Argentina, nos Estados Unidos. E eu, né, algum dos critérios, além do meu mentor, né, do meu professor durante a graduação e o mestrado, ele era o fisiologista da CBC e da CBHG na época do ciclismo e também do hockey. Então, facilitou um pouco minha entrada para ser preparador físico da seleção. E eu me dei muito bem, porque eu tenho um controle de grupo muito bom em relação ao dinamismo, né? Então, além de falar razoavelmente bem inglês, então isso facilitou. Então, tinha lá os critérios: domínio de grupo, a questão da parte técnica, questões fisiológicas, e eu me saí bem em todos os tópicos que eram para eles necessários, e acabei me inserindo na seleção. E aí eu tive alguns insights, como
eu gostava de fazer as coisas muito certinho, a questão de, na época eu ainda fazia periodização, né? Hoje eu já não, eu já sou um pouco, já sou de uma outra linha, acredito muito que a periodização clássica, lá aqueles modelos de Matveev 1972, eles já não se enquadram para a logística e pelo dinamismo que a gente tem no esporte de hoje, né? Porque a flutuação você tem que monitorar e muitas vezes as periodizações você visa entregar o atleta no melhor ponto no período competitivo, mas você tem um N de 20 atletas, cada atleta está num período, está em diferentes fases, então isso hoje a gente já não fala mais em periodização, e sim um planejamento, né, constantemente monitorado. Mas eu fazia tudo isso muito bem feito e entregava as planilhas. Eu comecei a fazer minhas próprias planilhas no Word, no Excel, em PowerPoint e enviava para esses atletas que estavam fora do Brasil. Então, ali foi meu insight para começar a Ah, trabalhar com serviço de consultoria online em 2015. Né? Então, aí em Londrina, quando eu estava em Londrina, eu comecei a pegar meus alunos de consultoria, trabalhei num name, num brand, numa primeira empresa que eu tive, e com um ano de empresa, eu fiz um evento na minha cidade, dentro da Decathlon, né, uma loja coloquei 100 alunos de consultoria treinando em grupo. caraca, velho, que Então, assim, isso, meu? o negócio rodou de um jeito muito, muito, muito bacana, né, mas eu falo assim, tudo, uma coisa foi linkando a outra, eu vi uma necessidade, identifiquei uma necessidade, que era o quê? As atletas, a gente se reunia no Rio de Janeiro em períodos. Então, vai ter uma competição, vai ter a World League, vai ser no Peru. Beleza. Vamos se concentrar 30 dias antes no Rio de Janeiro, mas por todo outro período, que não tinha incentivo financeiro para você trazer as atletas da Holanda, que são as melhores, da Argentina, para ficar no Brasil treinando. Então, por todo esse período, a gente tinha que prescrever o treinamento e criar formas de monitoramento para ver se essas atletas elas estavam fazendo o que a gente planejava que elas estivessem fazendo. Então foi aí que eu comecei a desenvolver as planilhas de Word, de Excel, no sistema de consultoria. Então Tá. fui atrás de profissionalizar os meus serviços, né? Mas aí eu acho que você deve ter pergunta em relação a isso, né? Não, porra, sensacional. Aí, eu queria saber como é que foi, cara, que você tirou essa ideia do que você fazia com as atletas e como que você implementou isso para a população em geral, né? Para pessoas comuns que tinham objetivo provavelmente de emagrecimento e hipertrofia de modo geral. Uhum. Então, como que você teve que fazer uma adaptação? E a segunda pergunta, já emendando nessa, como é que foi o seu marketing na época? Você tinha noção? Você chegou a estudar? Como que você fez crescer tanto em um ano assim? Com certeza, vamos lá. Eu até assim, como eu estava no esporte, teoricamente, ele é alto rendimento, ele não é, a gente fala assim, esporte de alto rendimento, ele pode ser alto rendimento em alguns países e não pode ser tão alto rendimento no Brasil. Mas vamos falar que por estar trabalhando e vir do esporte, eu tinha uma noção muito boa em relação ao que estava acontecendo no âmbito esportivo, mas a minha linha de estudo na graduação e também no mestrado foi sobre aderência no programa de exercício físico. Então, eu Putz. validei. Então, assim, meu mestrado foi em promoção da saúde. Exercício físico na promoção da saúde. O que eu estou querendo dizer? Tá. Eu elaborei um sistema de treinamento pensando em desempenho atlético, mas eu sabia de várias variáveis e de o que era interessante para melhorar a aderência no programa de exercício físico, o que eu tinha que controlar, como que tinha que ser uma planilha, quais variáveis de controle realmente eu precisava. Então, eu fui incluindo todo aquele conhecimento dentro dessas planilhas e tinha um conhecimento muito bom também, além de fazer curso em relação a prescrição realmente do treinamento de força. Então eu fui meio que ajustando, e aí a minha comunicação, o meu marketing, eu tive, né, hoje eu tô, mas eu tive uma ex-namorada que ela fez uma logomarca para mim na época. Então ela fez uma logomarca que era MF Performance and Health, que foi minha primeira empresa. Mitamura Fernando, Performance e Saúde. Então, é, com eu trabalhava com os atletas do futebol e do hockey, mas o meu grande número de alunos foi se formando, meu público, eu fui definindo um público-alvo, mais pensando ali em promoção da saúde, em aderência para o exercício físico, ia comentando, ia
fazendo muitos posts educativos, né? Realmente compartilhando conhecimento. E aí Usando o foi um negócio Instagram já. usando o Instagram, usando o Instagram, Tá, usando o então você Instagram. está movimentando aí desde Facebook, 2015. Facebook, já movimentava muito mais. Hoje eu faço muita coisa, eu faço com que a minha consultoria online hoje ela venha muito de forma eu consegui fazer uma série de afiliados, aí a gente fala mais específico em relação à consultoria. Mas lá em Tá. 2015 começou dessa maneira. E aí eu fiz, por exemplo, um ano de empresa da MF Performance and Health, eu fechei uma balada em Londrina, um camarote bem grande, levei os alunos, Caraca! tipo assim, comprei um carro no primeiro ano, fiz tenda, plotei carro, fiz camiseta, fiz site, eu fiz bastante coisa. Eu reinvesti praticamente meu dinheiro naquele primeiro ano inteiro. Primeiro ano de faculdade, eu já tirava 7, 10 mil reais com treinamento personalizado, consultoria e o hockey, né? 10 mil reais por mês no primeiro ano, mais de 10 mil. Então, aquilo, eu realmente reinvesti o meu dinheiro. Tanto que, em 6 meses de formado, eu peguei e falei assim, não, eu preciso ter um consultório para mim, eu preciso ter uma sala minha de avaliação. Então, peguei uma sala de uma academia em Londrina, pagava aluguel para eles, reformei a sala inteira, coloquei logomarca na porta, deixava minha logo certinho numa televisão, tinha lá minha máquina, meu computador, tudo para fazer as avaliações, né? Porque eu fazia muita avaliação também, eu não comentei, mas eu fazia muita avaliação na graduação. A gente avaliava, estudava consumo do oxigênio, mas eu fazia composição corporal, a gente utilizava métodos de avaliação, pletismografia, DEX, apesar da hidrostática, a gente testava essas ferramentas, e aí eu também ficava na parte de avaliação, tanto no laboratório quanto na seleção também, eu que era responsável. Né? Tá. Então isso ajudou bastante. Cara, Assim, dentro da área eu acabei trabalhando assim, a gente vai, né, trabalhei em várias linhas realmente do exercício físico. É bem assim, é. eu gosto. Cara, isso só me deixa mais. Só concretiza uma coisa que eu acredito bastante, embora eu não tenha tido toda essa experiência que você teve. Mas o seu exemplo é clássico, né? Quanto mais experiências você tem no início, as chances são muito maiores de você se tornar um bom especialista lá na frente, né? Do Sim. que você já começar sendo muito especialista em algo e a tendência é você deixar muita coisa para trás. Cara, só pelo que você me contou aqui, você teve uma bagagem que, pô, tem pessoas que estão, sei lá, uma vida inteira na profissão e não tiveram, você teve em 5 anos, vamos falar assim? Tô indo para 7 formado, né? Mas assim, eu falo que Não, eu falo só no período sim, da sim. graduação, né? Sim, contando com graduação, período de graduação e mestrado, Só o 7, período agora da 7 graduação. formado. Isso, é. Sim. Mas eu falo assim, a gente tem que ter tem que ter uma visão mais periférica, né? A gente muitas vezes a pessoa está aqui, então, vamos lá. Vamos colocar uma outra, uma suposição aqui, né? Que é uma hipótese. Digamos que eu ficasse, então eu tive a oportunidade de dar sequência realmente no doutorado. Tive a oportunidade. Mas se eu ficasse só aqui, mestrado, doutorado, estudando uma linha de treinamento, eu seria muitíssimo melhor do que eu sou hoje em aderência ao programa de exercício físico, teria desenvolvido mais né, um produto legal no doutorado, mas eu estava aqui vendo isso aqui. Hoje, eu falo que assim, eu sou um profissional dentro da área que eu consigo conversar com qualquer profissional de educação física, independente do tema. Eu vou conversar com você sobre treinamento baseado em velocidade, eu converso com um médico neurocirurgião do quadril, eu palestro em congresso de neurocirurgia em relação ao plano lombar. Eu falo assim, meu conhecimento dentro da área, aderência, gestão. Então, eu gosto de estar estudando. Eu não sou mais eu falo assim, eu não sou mais aquele menino de 2015 que eu era muito melhor tecnicamente em uma área, que falava, eu sabia, né? A gente está naquela, igual uma esponja, né? Absorvendo todas as informações e ali. Hoje eu falo que a gente consegue, até porque eu preciso passar isso para o meu time. E cada um tem uma especialidade. Mas eu, como cabeça do meu negócio, eu preciso o quê? Conversar com todos, ser realmente a parte técnica dentro da minha academia. Não adianta eu ser só bom em uma coisa. Eu preciso ser bom em várias coisas porque os meus alunos, os meus clientes, eles têm vários problemas. E se eu sou bom em resolver só um problema, eu não consigo
escalar um negócio, eu não consigo resolver várias dores, eu resolvo uma dor só. Então, hoje, eu falo que os profissionais de educação física, ele precisa estar preparado, se querem se destacar, em resolver várias dores. Porque o aluno ele não chega lá só querendo emagrecer. E qual que é o papel realmente do exercício físico no emagrecimento? A gente poderia falar por horas sobre isso, mas o corpo humano, ele é complexo, a gente necessita ter conhecimento de várias áreas, nutrição, mindset, recovery. Então a gente tem que ter um conhecimento porque a gente está com um ser humano e não com um robô. E é isso que eu tento passar na minha consultoria online, né? Porque eu pego pessoas com problemas, N problemas, mas da mesma forma, Leonardo, eu fecho turmas de mentoria a cada 2 meses, mentoria para profissionais de educação física. Eu estou com uma turma agora de profissionais, estou com 20 profissionais de educação física, pensando bastante em consultoria online, como criar o sistema de consultoria online, como otimizar e aumentar os ganhos personal. O que eu falo? A gente tem que, principalmente no começo, definir muito bem um público-alvo. A gente fala do marketing digital, uma persona em si, porque você tem que comunicar com essa pessoa, com esse público, para você realmente conseguir crescer o seu negócio. Mas chega um momento, isso todo mundo tem que fazer. Você precisa identificar uma pessoa para você comunicar bem. Porque se você quiser também agarrar todas as coisas, você não acaba agarrando nada, não é verdade? Sim, Mas sim. o conhecimento em si, ele tem que ser, você tem que estar, né, buscando todo dia e buscando estudar, não apenas, assim, passando um pouquinho mais em relação ao atendimento personalizado. Não apenas o exercício físico, as variáveis de controle e tudo mais. Mas eu tenho clientes, por exemplo, eu atendo hoje treinamento personalizado, tenho 18 alunos, minha agenda hoje está bem menor do que já foi, eu atendo em períodos que eu quero atender, um valor de hora, de um valor de sessão muito bom, mas eu atendo só quem eu quero atender, quem eu gosto de atender, e eu aprendo com os caras que eu estou atendendo. Então eu converso política, eu converso sobre meio ambiente, eu tenho que estar antenado sobre tudo isso. Se eu sei só de exercício físico na minha sessão, o que adianta? Se em alguns momentos, é lógico, trabalhando com promoção da saúde, se você trabalha um desempenho atlético, isso, atleta é uma coisa, eu falo que atletas no nível é uma coisa, atletas da vida real é outra coisa, e pessoas que buscam qualidade de vida é outra coisa. Mas principalmente se você está dessa faixa para cá, você precisa ter um conhecimento realmente bem variado, não apenas técnico na área, né? Então, eu já meio que antecipei um pouquinho, mas eu vejo muito dessa forma, Leonardo. Cara, muito bom. E aí, como é que foi? Você começou nessa parte de consultoria online, como você falou, e aí você no primeiro ano já escalou, conseguiu, né, ter um volume bom, e aí você falou, cara, eu quero focar nisso. Você falou, Foi assim, esse vai ser o meu pote de ouro aqui na educação física. Você dava personal também nesse tempo? dava personal, tinha uns 7, 8 alunos de personal, né? Então tive meus alunos de Tá. personal, inclusive eu tenho dois, três que estão comigo até hoje, desde o Ah, início. isso é Então legal demais. pegaram a época de viagem, que eu ficava tipo assim 2 meses viajando, disputando campeonato fora, nos Estados Unidos, né, rodando. Pegaram toda essa época. Então conheci, eu não falei, né, mas eu conheci vários centros de treinamento no mundo. E aí, antes, conectando, né, em 2017, eu tive um insight que foi em uma das viagens disputando, era o Pan-Americano de Hockey nos Estados Unidos, que aí eu falei, meu, eu quero muito, eu tava dentro do Sputnik, um centro de treinamento de 5 mil metros quadrados, você via lá a galera do basquete, desde a base até o profissional, você via a galera do beisebol, futebol, hóquei, assim, meu, que negócio, meu, eu nunca vi isso aqui no Brasil, que negócio da hora, meu negócio tudo acontecendo. Eu falei, meu, mas eu quero ter um pedacinho disso, pedacinho, um espaço, quero ter uma academia, mas que eu consiga trabalhar de uma forma que seja baseada no sistema de Training Gym em Londrina. Então, minha ideia de ter academia, que eu abri em 2019, começou em uma das viagens, conhecendo o centro de treinamento, então me ajudou bastante também para ter academia hoje, que vai fazer 3 anos em abril, né? Daqui 4 meses, né? 3 meses. Tá, Então, então você teve referências muito boas, né? muito boas, muito boas. Além de Então, viagens também que eu acabei fazendo também, mas aí já por conta, né, a passeio com a minha esposa, né? Mas aham. aí, trabalhando com esporte de rendimento, conheci centro de treinamento do Peru, dos Estados Unidos,
do Chile, da Holanda. Então, eu conheci vários centros de treinamento que me ajudaram bastante a falar assim, nossa, meu, a área está indo para cá, isso aqui é tendência, isso aqui não é tendência, isso aqui dá certo para esse perfil, mas provavelmente não dê para o perfil brasileiro, Então, eu acabei tendo esses insights. Mas em relação à consultoria online em si, né, em 2016, daí eu atingi, 2016 para 2017 foi onde eu tive meu boom da consultoria online, que eu cheguei a ter 400 alunos ativos, 450 alunos ativos de Caramba, consultoria. cara. Fazendo assim, e aí todo mundo, hoje o povo fala que eu sou workaholic, mas naquela época, quem vem me acompanhando realmente, eu não dormia de segunda e nem quinta-feira. Eu fazia O louco. 100, 200 planilhas por semana, né? Então era muito treino. Realmente muito E treino. fora E isso, você dava aula de personal? fora isso, dava 3 aulas por dia, mais ou menos, personal, minhas duplas, e estava fazendo mestrado, né? Então, assim, para Puta você, que pariu. que foi 2017 para 2018, foi bom ali, eu tinha acabado de defender o mestrado em 2017. Foi quando eu conheci a minha esposa, né, em 2017. Então, ali foi o boom. E aí você pensa, Caramba, né? cara. Tava com 400 alunos ativos, 200 mais ou menos de ticket médio, então faz uma continha básica de faturamento. Não tem como você fazer doutorado, né? Acho Então que não faz. todo profissional já pegou papel e caneta essas horas e tá rabiscando aqui. Hoje eu estou com 177 alunos ativos, né, no meu banco de dados. Ativos 177. Então Muita gente mesmo. ainda é muita gente, mas eu tenho isso porque eu fecho sempre 15 alunos mensais. Então, esse mês, por exemplo, eu não abri vagas porque eu estou dando mentoria e estava muito puxado para mim essa volta de ano, então nem abri vagas de consultoria. Galera, tudo focando em um monte de venda de produto, esse mês eu não abri, eu vou abrir agora em fevereiro, né? Porque minha comunicação nunca foi dentro da consultoria online, foto antes e depois, do meu aluno mais magro, mais forte, nunca foi essa comunicação. Então tem Mas algumas, que né? comunicação que você usava assim para atingir as pessoas? Na verdade, assim, tem algumas estratégias assim que utilizava, obviamente, né? Eu falo assim, tem às vezes você precisa ter um produto muito bom, mas você precisa ter uma distribuição muito melhor ainda, porque de nada adianta ter a minha mãe faz um bolo de cenoura muito bom. Só que, não, vamos falar o seguinte: qual que é a melhor pizza do mundo? Às vezes a melhor pizza do mundo é lá de uma cidadezinha lá da Itália. Mas qual que é a pizza que tem a maior escala? Não é ela, né? A pizza que você come no fast food, que tem a melhor Certamente não. distribuição, não é a pizza que é a melhor pizza do mundo, correto? Então, o que que eu Perfeito. pensei? Eu preciso de um sistema que realmente que eu consiga escalar meu negócio. Como que eu vou fazer isso? Então, eu acabei estudando formas de distribuição, serviço de entrega, monitoramento, questões de renovação, como que eu fazia isso, sistema de afiliados. Então, eu tenho, por exemplo, 3 afiliados no Caraca. Japão, que são meus porta-vozes no Japão, são alunos meus que começaram, né, pagando, hoje não pagam mais, mas todo mês me trazem 2 alunos de consultoria. Então, em vários pontos então isso é uma forma de estratégia, né? Então, são alunos que começaram comigo, fizeram um plano de consultoria, hoje já estão no 5º plano de consultoria semestral, tem vários alunos que estão no plano anual, e lógico, né, a gente utiliza também em alguns momentos do tráfego pago, mas eu acho que daí já é mais estratégias assim já entra mais numa outra linha né? Mas eu falo que tudo isso, uma coisa foi levando a outra dentro da área, né? Então eu tive esse bom na consultoria online, me ajudou muito a poder abrir a minha própria academia. Lógico que eu tive investidor também por trás, mas eu desenvolvi antes disso, eu acabei desenvolvendo 2 aplicativos, um para academias e outro para prescrição de treinamento voltado à consultoria online. Então eu tenho um aplicativo próprio que eu desenvolvi, que eu levei meses desenvolvendo, né? Levei 8 meses mais ou menos desenvolvendo em 2018, desenvolvi um Cara, aplicativo. Se tem um cara que tem experiência nisso, eu vejo o pessoal falar um pouco dessa questão. Hoje está muito mais em alta de aplicativo e tudo mais. É muito caro desenvolver um aplicativo hoje? Ou Então na vamos lá, eu época? desenvolvi, eu desenvolvi em 2018. Eu investi no primeiro aplicativo R$ 35 mil e no segundo R$ 18 mil.
Então ficou aí próximo de 53 mil reais para desenvolver os meus dois aplicativos. Que daí já era meio que uma conexão, né? Muito das informações que tinham, que foi o mais bruto assim no primeiro período, no primeiro momento, já vinha desenvolvido e já servia de base para o meu segundo aplicativo, que foi de academias. Então, a Rise hoje, que é a minha academia, né, que é minha e dos meus dois sócios, no caso, meu pai e o Felipe Rabelo, que entrou agora. O Felipe também é uma referência dentro da área, né? Ele acabou entrando de sócio agora na Rise em dezembro. E aí, a gente desenvolveu uma nova empresa agora, mas eu já começo a pular etapas, né? A gente desenvolveu uma nova empresa Pode agora, rolar. que é realmente em relação a... É uma startup, praticamente, mas é para de sistema de prescrição. Então, a gente vai colocar nosso sistema que eu desenvolvi em 2018 para academias e para personal trainer na mão do mercado. Né? Então, hoje a gente tem aí 35 mil, mais ou menos, academias no Brasil. A nossa meta é atingir 2% do mercado aí nos próximos 4 anos. Tanto Tá, esse profissional de seria educação para física, academias. para academias e para profissionais de educação física também. Tá, cara, eu quero contratar, eu posso. Não preciso ter uma Sim. academia. Não, 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 não. Que daí é no caso, por exemplo, que eu utilizo com a minha consultoria online. Então, você vai lá, vai ser um white label, você vai conseguir, a gente consegue duplicar o sistema, você coloca a sua logomarca, o aplicativo já fica da cor do teu branding, e você utiliza nosso sistema de prescrição. Foi que eu desenvolvi o sistema de prescrição. Tanto o sistema Sei. de prescrição como o sistema de controles, né? De carga interna, de carga externa. Então, tudo isso Uhum. já bem desenvolvido. E, cara, Lifestyle do assim, aluno. para rodar isso, você precisa ter uma equipe por trás de TI, alguma coisa nesse sentido, para estar dando Tá, suporte, tá reparar entrando, erro e tal? tá entrando agora, entrou na empresa, então a gente está agora nas questões burocráticas, mas entrou na empresa agora um CTO, né, que daí essa empresa de TI, ela está entrando com porcentagem dentro da empresa, né? Dentro dessa Ah, empresa, tá. que daí eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre ela, mas aí a gente está ainda na consultoria online, que daí é legal porque a gente vai chegar na hora de falar da Rise e eu vou falar o que aconteceu dessa transição também entre meu espaço físico com essa nova empresa e como que eu fiz também com os meus colaboradores lá, o que eu estou fazendo, né? Tá, Mas vamos aí, voltar então é, para essa migrar. Você migrou, né? Não migrou, não. Você estava na consultoria online e aí você decidiu. Você já tinha a ideia de abrir uma academia, certo? Que você falou que você sim, viajava para fora, tudo mais. Provavelmente você ficava com isso na cabeça. E aí, sim. quando é que foi o ponto que você bateu o martelo e falou, cara, agora chegou o momento para eu dar um pontapé aqui na minha academia? Na verdade, os meus próprios alunos, eles pediam muito, né, para que eu Imagina. abrisse uma academia, porque eu estava aqui em Londrina, eu fazia treinos com 100 pessoas, com 100 alunos, com 120 alunos, eu falei assim, meu, se eu tiver uma academia, no mínimo vai começar bastante gente nela, né? E não foi diferente. Cara, Então, verdade. Você tinha uma. Cara, não vou falar uma segurança, mas você tinha bons é, motivos ali para não sair zerado, né? sim, com certeza. Então, e aí, desenvolver todo o projeto, questão de naming e branding da Rise é bem legal, que a academia chama Rise Hub. E aí, Tá. Rise significa elevar, Hub é centro. Eu queria que fosse do inglês, né? E aí, aqui a gente tem um M, que é de Mitamura, né? Não sei nem para onde estou apontando, mas Ah, é um sim, M sim. com as informações que se conectam. E esse Hub é realmente para ser conectado, que tenha várias especialidades dentro. E aí, eu passei tudo no briefing dos caras que desenvolveram a empresa. Eu falei assim, meu, eu quero isso, 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 que tenha conexões técnicas dentro da área da saúde. E a academia ela vai ser nesse modelo de training gym, a gente vai ter várias especialidades dentro, a gente vai ter indoor cycling, um sistema que a gente vai utilizar de monitoramento vai ser o melhor do mundo, enfim, eu falei tudo que... E aí chegou no nome Rise Hub. E é legal porque a empresa que desenvolveu o nome, nosso nome, nosso branding também, a gente acabou sendo o segundo e terceiro colocado na Bienal de Design de São Paulo, em 2019. Porra, Então, cara. concorrendo com várias empresas, a gente acabou ficando em segundo e terceiro colocado, né, em Até naming e nisso você brand. quis estar ali num nível competitivo. Então a gente perdeu em naming, em branding para, ficamos em segundo lugar, acho que branding, ou contrário, para Magalu, para a logomarca da Magalu.
sabe, Caramba, Magalu bicho. Luiza. Então Claro, tinha pô. lá mais de 500 empresas, eles enviavam lá os projetos, cada empresa de design enviava os projetos, e naming brand, né, da Rise levaram a esse local. Então os caras que desenvolveram foram lá para São Paulo, receberam o prêmio, foi bem legal. Então eu queria que uma Aí marca de também fosse Londrina, a agência? de Londrina, Pô, que muito massa. boa agência. Chama Petricor hoje, Petricor. Ela é uma agência muito boa. Então, a gente acabou tendo assim, teve uma visualização na época de uma galera de São Paulo, teve gente que entrou em contato, perguntando de interesse, né? Então, eu falei assim, meu, a gente precisa criar uma academia que tenha uma transferência de know-how, que seja uma metodologia, que tenha uma metodologia bem definida dentro da academia, que é o que a gente, né, preza, enfim, nossos valores. E aí, porque o nosso objetivo foi assim, eu tenho que abrir uma academia para ser um negócio franqueado. E aí, em 2022, 2021, a gente passou pelo processo de franchising, e aí hoje a academia está virando uma franquia, né? Então a gente está negociando unidades agora no Brasil, né? E esse, Caraca. Você entrou com essa ideia já? Você abriu com cara, essa ideia, na verdade? eu abri querendo que fosse uma algo franqueado. Eu falei assim, meu, eu preciso deixar a academia de um jeito que fala assim, que fuja daquele convencional, onde se tenha muitos equipamentos, que a gente tenha muita tecnologia envolvida, tanto que nossos equipamentos, as formas de análise que a gente realiza, a academia convencional nenhuma consegue realizar. Eu queria que fosse um ambiente onde você não tivesse com um horário fixo para treinar, assim como no atendimento personalizado, mas que independente do horário que você fosse, você seja bem atendido. Então a gente fala que é um atendimento focado mais para o semi-personalizado, a gente não fala semi-personalizado, senão a pessoa compra uma coisa achando que é, mas o foco em si é que o aluno, independente do horário, ele seja muito bem atendido, tendo de 2 a 5 professores por horário, né, Entendi. num espaço menor, mas eu dividi a academia em quadrantes, então eu tenho o meu quadrante cardio, tenho um quadrante do LPO, tenho um quadrante dos multifuncionais da Freemotion, da Kaiser, tenho um quadrante gravitacional e tenho um outro quadrante, o espaço de grama sintético, onde a gente faz trabalho mais com peso do próprio corpo. Então, criei um sistema bem legal, e aí pegou em Londrina. A academia tá indo agora para o terceiro ano, a gente passou bons e maus momentos, né? Até porque Isso que eu ia te falar, teve a pandemia aí, logo depois você abriu, né? aham. Acho que você tinha E um ano aí de a gente pode academia falar. já? Não, quando a academia começou, tinha 7 meses de academia. 7 meses, meu. Pensa em abrir um negócio, o valor de investimento bem alto, né? Porque a gente Cara, colocou uma bike nossa lá, custa 20 pau. Então, você tem 15 bikes, já o custo na hora que você vai colocar colocar tudo na ponta do lápis lá, o investimento é bem elevado, né? E porra. aí, 7 meses depois, já já veio a pandemia, e aí lockdown, né? Março já deu lockdown, a gente ficou 120 dias fechados, então pensa só, né? Pega já dezembro, que dezembro, janeiro, em todas as academias não costuma ser muito bom, muita gente viaja, enfim, e aí pensa essa conexão entre dezembro, janeiro e lockdown. E aí a gente fez uma série de estratégias, a gente colocou a mão realmente na massa, como a gente já tinha aplicativo, os nossos alunos, eles recebiam os treinos no aplicativo individualizados, então o aluno ia viajar, ele estava com o treino dele lá, ele treinava com o peso do corpo, ele tinha treino dele lá com, ó, não desanime, o nome do professor lá indicando, né, ó, faça esse treino dessa forma. Então a gente colocou os treinos no aplicativo, fizemos aulas ao vivo, fizemos aulas em grupo 5 vezes por dia pelo Zoom. Comprei o Zoom e a gente fez 5 a 6 vezes por dia pelo Zoom as aulas em grupo, com meus professores dando aula. A gente alugou as bikes durante todo o período que estava fechado. Novamente, as bikes alugadas com Para os alunos? professores para quem quisesse, né? A gente cobrou um valor relativamente alto assim para se alugar. A gente levava as bikes aqui para a galera, e aí a gente dava as aulas, já incluso as aulas pelo Zoom, professor com os alunos em alguns horários por dia. Porra, genial, Lives, cara. lives com psicólogo, com médico, com nutricionista, com... Então a gente deu todo o suporte para o aluno necessário, a gente fez realmente o algo a mais,
e a contrapartida dos alunos foi uma taxa de evasão, um churn muito baixo durante a pandemia. Os alunos tocaram o plano praticamente, quem teve, como nosso público também é um público A, B, né, um B+, ali, então é um público que tinha uma condição, não tiveram assim, eu preciso cancelar meu plano porque eu não estou indo treinar, então eles tiveram sensibilidade de entender que a gente estava fechado, que academias naquele período eram as que estavam mais sofrendo, então continuaram com os planos Sim. como se tivesse aberto a academia. A E, gente pô, teve, e lógico, vendo que vocês estavam dando gás para manter, né, assim, a qualidade sim. para eles também, se preocupando com eles também, né? Então a gente se preocupou com eles e se preocupamos também com os nossos professores, né? Então a gente não dispensou ninguém, a gente não utilizou recursos do governo, não porque achou ruim, o recurso do governo foi muito bom, né, pro empresário para estar, né, pegava dinheiro também a juros baixíssimos. Então assim, a gente não utilizou essas medidas, a gente simplesmente falou, meu, como que a gente consegue se fortalecer com isso aqui e dar a máxima assistência para a maior parte de alunos. A gente não vai conseguir, vai faltar, alguns alunos não se adaptam às aulas online, mas como que a gente consegue fazer para mandar uma mensagem, mandar um áudio perguntando como que tá, ligar. Então a gente realmente, esse período todo, a gente tentou dar a máxima da máxima assessoria, né? E ter já experiência com a consultoria online, com as formas de controle, com esse engajamento, facilitou bastante o processo para que a gente não tivesse nenhum mês de prejuízo durante a pandemia. Então, a gente não colocou dinheiro no nosso caixa, mas a gente também não precisou tirar dinheiro do nosso caixa para pagar. A academia se pagou durante os 4 meses de fechado. De Então, porta isso fechada. de porta fechada, então a gente conseguiu se pagar, né? Eu falo assim, isso foi realmente muito bom e até hoje a gente sofre dos efeitos da pandemia porque, principalmente agora, né? Vocês devem estar percebendo, mas com essa nova variante aí, a gente vê que, por exemplo, agora eu tô com dois, acabei de receber mensagem aqui, eu tô com mais um professor com Covid, eu tô com dois professores com Covid. Quantos alunos que não estão com Covid, né? Então, eles estão morrendo, está morrendo muita pouca gente, mas eles estão ficando isolados, estão comércio então isso afeta bastante, né? Mas durante todo Sim. esse período a gente conseguiu, com estratégias e entendendo o mercado também para onde que a área estava indo, a gente entende que a gente está dentro de um segmento bem legal dentro da educação física, né? E a tendência é que as pessoas busquem cada vez mais qualidade, né? Dentro da área. Então acabou aquele negócio de amadorismo, né? Eu acho que isso aí tem ficado por terra, realmente. Eu acho que a pandemia ajudou a dividir um pouquinho isso melhor, né? Quem estava fazendo trabalho meia boca, as academias, né? Eu acabei dando, eu não falei, mas eu também dou consultoria para academias. Então, dou consultoria para profissionais de educação física, mentoria, consultoria para academias e consultoria para quem quer abrir academias também, né? Eu fiz algumas academias já, né? Então, Você dentro dessa começou linha, né? essa consultoria antes de ter a sua própria academia ou depois que você já tinha pego uma Depois, experiência aí? consultoria Ah, para tá. academias depois. Mas Você hoje, por botou a mão exemplo, na massa primeiro e aí depois você passou o seu coloquei, know-how. coloquei a mão na massa. Mas, por exemplo, lá é legal que na academia, meu, riscava tudo o chão, risquei o chão para colocar as gaiolas de agachamento, as barras, tudo. Risquei tudo, eu risquei a academia inteira com giz de cera. Na Academia, sua? tudo que tem lá hoje, na minha, tudo que tem hoje já tá arriscado. E não precisava fazer isso, né? A gente consegue fazer isso pelo computador, né? Mas eu riscava tudo lá, colocava. Dizem, então a academia tá desenhada do jeito que era para estar realmente. A gente, os espaços ali dentro, que não é um espaço muito grande, mas a gente conseguiu fazer chover ali dentro. Quem fala, meu, que layout, que negócio da hora. E realmente tá bem bacana, assim, Leonardo. Cara, muito legal. Quem sabe um dia eu vá ir para Londrina, eu vou querer ir conhecer com toda certeza, cara. Show de bola, será um prazer. Qual que é a cidade Academia. mesmo, Leonardo? Eu moro? É, Eu moro em São Paulo. São Paulo, bacana. É, Capital? São Paulo capital, é. Eu Aí sou tem de boas, Itu, tem boas eu sou academias. de Itu, interior de São Paulo. Você se conhece? Tinha Uhum. até o Ituano, tem Conheço. o Ituano, né? Joguei contra o Ituano já. É, agora Uhum. que você falou do futebol, eu imaginei. Uhum. E aí faz também uns. Acho que vai fazer 6 anos, cara, esse ano. Ou fez 6 anos que eu vim para São Paulo. Também logo depois que eu mudei, acabei vindo trabalhar em São Paulo. E aí fiquei por aqui.
Legal. Show de bola. Até, até conheci o Egberto aqui, porque ele fazia vários cursos da Elite. Não sei se você Sim, conhece. conheço. Uhum. E eu cheguei a fazer parte do time de treinadores dele por uns 2 anos. E aí eu conheci o Egberto num dos cursos que ele fez lá. Gilberto é fera, parceiraço. É, Gilberto, Gilberto, parceirão demais, demais, demais. Tá perto aqui, é um cara que eu gosto muito e tá se tornando referência, né, cada vez mais, né? Tá pô, buscando bem o espaço dele na Clean Sport Prime lá e também com os serviços dele de atendimento, né? Tá com um público muito bem definido, isso é bom. é. Eu lembro, cara, numa época ele até falou você estava ajudando ele, né? Dar Ele uma fez comigo mentoria. visão. Aham, Muito, sim. muito bom, cara. Eu até, quando você for abrir a próxima turma, até tenho interesse, viu? Achei muito legal, cara. Essa eu curti bastante. É, Tem dado bons frutos aí pra galera. Isso é é. bom. Essa parte, cara, do online, eu era muito quadrado, sabe? Assim, sem intimidade nenhuma. Uhum. Acho que muito, você deve escutar isso de muita gente, né? Porque você tem contato com profissionais também. Mas assim, cara, depois da pandemia, ficou muito claro, né? Quem não tá no online hoje, cara, não tem jeito. O cara tá atrasado já, né? Tá para trás. E mas essa aqui é a questão, né? Eu acho que todas as áreas, todo empresário, o cara que sabe chegar primeiro, ele É, provavelmente ele vai ter uma vantagem, que é coisa que você soube fazer. Eu lembro que eu é. li um livro de marketing, que é um dos livros clássicos, cara. Eu tive que até comprar em um sebo online, sabe? Aquele estante Uhum. virtual, porque não tem esse Uhum. livro mais para vender. Acho que o nome são 22 leis do marketing, eu acho. As 22 leis do Uhum. marketing, alguma coisa assim. E aí a primeira lei, eu lembro, cara, foi a única que eu gravei. A primeira lei, eles chamam de a lei do primeiro. E aí, cara, Uhum. eles trazem uma porrada de estudos de caso que eles mostram empresas que são pioneiras em determinado segmento, né? São uma das primeiras a fazer aquilo. É quase que certo que elas vão tender a ser líder meio que para sempre, assim. É Sim, muito louco, cara. E eles dão um monte de exemplo. Monte, 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 monte. sim. Ah, tem vários exemplos, né? Com certeza. É, Tem, né? Quem chega primeiro, obviamente, vai beber uma água um pouquinho mais fresca, né? Mas nada impede também, né? Eu falo assim, nunca é tarde, né? Porque hoje, né, muitas pessoas têm uma crença, muitos profissionais têm crenças limitantes em relação ao serviço de consultoria online, né? Ah, mas será que vai dar, imagino. mas será que dá para trabalhar mesmo? Mas será? Enquanto tem pessoas falando será, se Exato. tem gente fazendo. E eu falo assim, né, até nessa Eu turma vi que, agora, cara, você é um cara muito da ação, né? só. Planejou, fez. Planejou, não tem muito mimimi. Não, tá aqui, desenvolve. Mas assim, eu sou um cara que eu gosto de saber para onde que tô indo, tanto em relação à Sim, minha não é na vida loucura. profissional, quanto questão financeira, o jeito que eu sou organizado financeiramente falando, questão que eu blindo meu patrimônio, como que eu vejo a vida, né, assim. Então eu vejo que a gente tem realmente que se planejar, mas muita gente fica planejando e esperando estar 100% perfeito para fazer. Isso é um erro muito grande, né? Pensando no Eu, serviço então, tem eu que sou assim, fazer. cara. Então, hoje, por exemplo, a gente não está aqui num podcast. Olha a possibilidade que teve as plataformas digitais. A gente está conversando, né, se conhecendo, coisa que vai falar isso para nossa avó, É, se era possível. E hoje eu tenho alunos de consultoria online com 70 anos, usando o olha, aplicativo de cara. treino. Agora pensa daqui 10 anos, como que será essas próximas gerações? Eles só ficam o tempo todo no computador, como que será? A aceitação vai ser cada vez maior. A criança de hoje que está no notebook, no celular com 10 anos, como que vai ser esse público dentro das academias daqui 10, 15 anos, quando eles estiverem nas academias? Será que eles vão ter paciência para aquelas fichinhas de papel? Vão pegar aquilo lá e treinar? Como que vai ser? Como que vai ser a experiência do usuário? Então, a gente tem que visualizar as coisas um pouquinho para frente, né? E tá aqui já é um dos exemplos disso, né? Então, eu falo,
além de tudo, ou o profissional de educação física tem que ter uma referência muito boa, ou ele tem que buscar o conhecimento que essa referência está usando, que está buscando. Então, Perfeito. ou você busca de alguém uma informação resumida, ou você corre atrás que dá mais trabalho, né? Se aventura um pouquinho mais para entender melhor como que tá. Mas o que eu falo para todos? Tem que conhecer o mercado. A gente precisa conhecer para onde que a nossa área está indo, para onde que a educação física está indo. Você tem que identificar isso e tentar atrelar o máximo possível algo que você tenha paixão. Quando você busca algo, sabe para onde que está indo, quais são as possibilidades, tem paixão e tem algum tipo de know-how, as coisas realmente fluem de uma maneira muito mais fácil, né? Porque ninguém merece, né? Aquilo que eu falo. Imagina só, se a gente ficasse só no treinamento personalizado, né? Então, o que a pandemia acelerou para a gente é muito importante, é muito legal. Tem, lógico, pontos negativos, mas eu não estou aqui para falar ponto negativo, quero falar ponto positivo. Então, os pontos positivos que a pandemia trouxe, essa aceleração digital, ela possibilita que o profissional de educação física ele não tenha mais esse limite de escala. A gente facilitou muito para quem não trabalhava com consultoria online. Então, você tem a possibilidade de estar aqui hoje e tem os alunos fazendo treino e está pingando para mim todos os meses, mesmo sem eu estar ali vendendo a minha hora. Então, isso é muito bom. Isso trouxe para a gente, não vou falar que é uma liberdade, mas para muitos, né, uma possibilidade muito maior de crescimento dentro da área, porque a gente era limitado pelo aquele número de horas por dia, que não é valorizado dentro das ciências, das áreas da saúde, por N motivos. Começa já lá na graduação, que é onde eu sou crítico. Começa lá na graduação. Começa na graduação. Então, começa na base nossa sociocultural, onde a gente não vai ver um aluno do terceirão tentando passar num curso, tentando passar em educação física, num colégio particular, num colégio bom. A maioria vem de colégios. Então, como que isso aí está um pouco mais enraizado? A gente precisa pensar a área realmente do exercício físico, né, de forma diferente. Se a gente quer realmente crescer como área e ser respeitado dentro das áreas médicas, a gente precisa da área como um todo, né? Então, eu sou um pouco crítico em relação a isso, Leonardo. Eu concordo, cara. Putz, meu, sensacional aqui. Tô adorando esse bate-papo. Que Mas, bom, cara, vamos lá. eu até te falar, que eu até te falei para a gente começar um pouco mais cedo, porque eu também tenho uma turminha de mentoria e eu vou ter que começar uma aula daqui a pouco com eles. Não, beleza? Vamos até onde dá. E aí, então, é até te fazer o convite, cara, porque assim, tem muita. Esse bate-papo me despertou várias outras curiosidades e coisas que eu queria conversar com você. Se você topar, eu ia falar para a gente fazer pela primeira vez no podcast uma parte 2. Vamos fazer. Topo. Tá? Vamos lá. Porque, cara, tá muito bom a conversa e tem mais coisas que eu queria falar e tem mais coisas que eu queria que você falasse também. Só que eu Sim. vou ter que interromper por causa do tempo aqui. Pra você ter ideia, geralmente as conversas duram em torno de 1 hora, não sei o quê, beleza. Mas aqui eu acho que tem muito mais coisa pra gente desenvolver ainda. Tem isso que eu falei rápido, né? A gente vai pulando etapas, né? Então, cara, e sabe que a última conversa que eu tive também com outro professor da área, e é um cara que gosta muito de filosofia, ele tem uma pegada bem diferente. Cara, também foi um bate-papo assim, a gente foi conversando, a gente ficou 2 horas e meia conversando, cara. Só que eu não tinha compromisso nem ele, a gente acabou indo embora. É gostoso que Mas, fluiu bem, fluiu bem. Já deu para. Eu gosto bastante de conversar, de fazer novas amizades, né? Que seja um começo sim, aí, né? exato, Então, eu cara, acho com bacana. certeza. Importante estar aqui, até porque, né? A gente espera que essa conversa ela seja realmente difundida, que tenha graduandos, profissionais, né? Às vezes pega algum Exatamente, insight, a gente pode estar ajudando de alguma maneira, né? exato. Conversando. E é muito assim, hoje eu faço alguns cortezinhos, né, de trechos e vou jogando no Uhum, Instagram para ficar mais fácil do pessoal consumir, até ser uhum, um chamariz para o episódio completo, né? E aí, uhum. como eu já fiz alguns episódios,
Então, hoje eu já tenho mais essa noção. Aí hoje, por exemplo, a gente estava conversando aqui, você falava alguma coisa, eu falava, cara, isso aqui é um insight, vai dar um... Eu ficava pensando, sabe? Massa, massa. Isso aqui vai dar um corte sensacional, não sei o quê. Massa, massa, massa. Não, show de bola. Show de bola. Vamos fazer Mas, essa parte cara, 2, então. vamos Fazer a fazer parte a parte 2. 2. Eu gostei. E aí eu te mando mensagem, a gente combina. Legal. E sei que sua agenda é meio apertada aí, mas a gente tenta encaixar um dia aí, a Legal. gente faz. Show Cara, de bola. valeu. Muito obrigado. Fiquei, cara, muito feliz e até mais surpreso. Assim, a expectativa era boa, mas superou Que muito a bom. expectativa, cara. Muito bom Que mesmo. bom. Show de bola, show de bola. Muito obrigado pelo convite. E vamos para a parte 2, tá bom? Você me É dá um isso toque e a aí. gente marca. Valeu, Fechou. galera que está A gente assistindo. se Tchau, tchau. fala. Valeu, cara. Um Valeu. abraço. Junto. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.